E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui nosso primeiro encontro do podcast Aué. É um podcast que cultiva a inteligência consciente e sustentável. A nossa ideia aqui é trazer um papo suave, tranquilo, entre eu e a Mônica, trazendo para cá os nossos problemas, as nossas dificuldades, situações que a gente encontrou na nossa vida de dificuldade e que pode ajudar vocês como um exemplo, né, para vocês também superarem essa situação. Meu nome é João Gabriel. E eu sou a Mônica Moreira. É um prazer dividir esse momento com vocês. E nós, no nosso primeiro encontro, escolhemos o tema. Qual o tema, Mônica? O medo da mudança. O medo da mudança. Eu tenho medo de mudança. E você, Mônica? Também, viu, João? Também tenho medo da mudança. E você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, tem medo da mudança? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre o medo da mudança e como podemos perceber isso na nossa vida e interagir de uma forma positiva, não é, Mônica? Isso aí, João. Muito bom. E eu vi que você trouxe aí alguns livros também. Trouxe livros que me ajudaram nesse momento de medo de mudança que eu fui refletindo, né? Na verdade, a gente não tem consciência quando está com medo de mudança, né? E aí esses livros me ajudaram depois a refletir e a fazer um levantamento, uma linha do tempo sobre como é que eu enfrentei meu medo da mudança, né? Como que hoje, no momento que a gente está, ainda existe esse medo da mudança. Para o pessoal que já conhece aí o Instituto Aué, que já conhece o João, a Mônica, a Mônica é a pessoa que adora os livros aqui do Instituto Aué. Ela é a guardiã, né, da literatura. E todo assunto que a gente vai conversar, a Mônica tem ali 2, 3 livros muito bons para a gente poder nos ajudar aí nesse processo, né? E hoje não vai ser diferente. Não, de jeito nenhum. Separei 3 livros, mas com a sua monitoria eu escondi mais 2, né? Mas tem 2 guardados, mas são 3 muito livro, não ia dar importantes. tempo. Exato. Mônica, estou muito feliz de estar aqui, né, hoje nesse podcast. Uma ideia que a gente tinha há tempos, né? É há verdade. muito tempo para realizar e ainda a gente não tinha feito, né? Por que será? É porque, na verdade, os nossos podcasts aconteciam nos trajetos, né? Enquanto a gente estava indo para um trabalho, entre uma palestra e outra, já acontecia o nosso podcast, né? A gente já refletia, já era uma conversa de podcast. Se gravasse, eu acho que ia sair um programa de podcast cada viagem na Marginal, Dava né? para compartilhar bastante história. Muito bem. Bom, eu acho que aqui o nosso desafio hoje é a gente conseguir trazer para o público, né, o que a gente também já viveu sobre isso, porque a ideia principal do podcast é a gente mostrar que é normal ter essas dificuldades, né? Então, eu e você vamos ter que contar aqui as nossas situações. Tá preparada? Tô preparada. Muito bom. Então, mas eu vou começar para te incentivar, pode ser? Muito bom, muito bom. Pode, eu deixo. Obrigada. Bom, eu já tive medo de mudança. Mas eu demorei muito tempo para perceber que eu tinha medo de mudança. Você já teve medo de mudanças? Claro, sempre João. Percebeu como que é? Ou só eu que demorei para perceber? Não. A gente não quer assumir, na verdade, né, que tá com medo de mudança. Então a gente faz perguntas para desviar, mas assumir, eu estou com medo de mudança, a gente não assume, né? Quando a gente fala, eu estou com medo disso, parece que a gente está sendo muito vulnerável, né? Tá expondo a nossa fraqueza, ainda mais quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, é como se a gente estivesse indo contra tudo aquilo que a gente trabalha. Mas a gente tem medo de mudança. Eu tive numa determinada situação e fazendo uma retrospectiva da vida, eu percebi que esse medo de mudança ele é constante em alguns momentos, né? Eu vou contar aqui um pouco do que eu percebi, até para que a gente consiga, né, dialogar sobre esse assunto. E nada melhor do que um exemplo prático real, né? É verdade. Bom, quando eu pensei em mudar de profissão, isso não aconteceu só uma vez, aconteceram várias vezes. Toda vez que eu ia tentar mudar de profissão, eu pensava em uma outra atividade, fazia um plano e de repente eu desistia.
E nessas situações todas, eu nunca percebi, ou eu pelo menos nunca tive consciência de que eu estava com medo de mudar. E aí eu não tomava atitude, a mudança não acontecia, eu ficava na mesma condição. Depois vinha de novo uma nova vontade, um novo desejo de mudar, de fazer algo diferente, e de repente eu desistia. Olhando depois de muito tempo para essa situação, eu percebi que tinha ali sim um medo de mudar, mas que aquilo ali acontecia por um motivo específico. Eu consegui depois entender o que acontecia comigo. Toda vez que eu fazia um plano de uma mudança profissional, eu compartilhava essa ideia com algumas pessoas e ouvia dessas pessoas a opinião que elas tinham sobre isso. E muitas vezes a opinião daquelas pessoas era uma opinião negativa sobre aquela ideia, uma opinião que me trazia medo ou que colocava muito risco sobre aquela ideia de mudança. E eu hoje observo e percebo que naquele momento eu tomava a percepção da pessoa para mim como uma diretriz. E aquilo me dava medo de mudar e eu não mudava. Apesar de aquela opinião da pessoa não fazer tanto sentido assim para mim. Não tinha aquele valor tão grande, mas ainda assim eu ouvia o que a pessoa tinha para me dizer e aquilo fazia um peso grande dentro de mim, porque a pessoa que estava me falando era importante para mim, porque a pessoa que estava me falando já tinha outras experiências, então aquilo valia mais do que o que eu queria. Então, nesse caso, Mônica, hoje, olhando pro medo da mudança que eu não sabia que eu tinha, né? O medo da mudança me paralisou. E me paralisou porque eu fui buscar referências externas e permitir que essas referências externas ditassem o que eu ia fazer. Quando, na verdade, eu deveria ali ponderar, avaliar, ser uma referência para que eu entendesse quais são os riscos que eu estava correndo, né, ponderasse, e não que fosse algo determinante, porque a outra pessoa disse que eu não ia me dar bem. João, o que é você muito já passou comum, por algo assim também? O que é muito comum quando a gente está nesse momento, e ouvindo você tá me remetendo à situação que eu quero dividir aqui, é que quando a gente está nesse estágio, a pergunta que a gente tá é: será que isso vai dar certo para mim? E aí, a gente não sabe que essa pergunta, na verdade, está mostrando a nossa resistência ao medo da mudança. E aí a gente buscou pessoas que a gente acredita no que ela fala, pela experiência de vida, pela nossa relação pessoal ou profissional. E aí a gente vai validando e reforçando esse pensamento, né? E jamais que a gente vai assumir que, não, eu estou com medo de mudança. Isso me faz pensar muito na experiência que eu tive com relação ao medo de mudança. Eu estava fazendo uma transição, eu estava saindo de uma empresa onde eu era CLT e eu ia empreender. E aí eu estava super feliz com a mudança, porque a minha decisão de empreender foi tomada por uma questão pessoal, uma situação grave que aconteceu na minha família, que me impactou e que eu vi que era o momento de fazer uma virada. E eu fui tomar essa decisão de empreender, estava toda feliz e na ocasião me despedindo de algumas pessoas, e uma pessoa específica olhou para mim e falou: você está fazendo errado, esse não é o momento. E aí, a pergunta lá, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ela estava muito escondida, sabe? Ela estava muito embaixo dos panos, ela estava muito controlada, né? E eu fiz, mas sempre ressoava a voz dessa pessoa. E num determinado momento eu falei: eu acho que eu tinha que ter ouvido aquela pessoa antes, eu deveria ter procurado antes, não naquele dia. Depois, quando eu já tinha feito a mudança, quando eu estava lá empreendendo, quando eu estava nessa área que eu trabalho hoje, eu percebi que era um medo da mudança, que fez fortalecer aquela resposta que eu encontrei, que ele nem sabia que eu tinha essa pergunta íntima, né? Porque quando a gente tem esse medo da mudança, é comum, né, a gente se questionar: será que eu largo o certo pelo duvidoso? Né? Será que isso é mesmo para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E é incrível, fazer a coisa certa, a gente busca a resposta no outro, na expectativa, na experiência, no sentimento do outro. Vai me dizer se está certo ou não, né? Aquilo ali, eu valido
a minha possibilidade com o que o outro acha. Né? E, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você parou de ter medo da mudança? Então, isso é uma coisa legal da gente trocar, né? Essa percepção de ter medo da mudança, pra mim, foi difícil eu admitir. Porque eu queria me ver como uma pessoa corajosa. E eu achava que ter coragem, né, era não ter medo. E, na verdade, com o tempo, eu fui percebendo que não, que a coragem, ela convive junto com o medo. E que a gente tem o medo e a coragem ajuda a gente a passar pelas situações, né? Mas eu não posso abandonar o medo ou negar o medo, porque ele é estruturante, ele é importante para que eu consiga olhar para as situações, observar os riscos que eu tenho, né? O que eu não posso é deixar que esse medo paralise o meu movimento, né? Porque mudar é uma coisa que acontece com a gente o tempo todo. Viver é uma mudança diária, né? Exato. Todo dia as coisas estão mudando, todo dia é um novo dia, uma nova história. E quando a gente deixa o medo paralisar a gente, na verdade o medo perde a função também. Né? Porque o medo, ele tá ali por um motivo, que é preservar, até um certo ponto, a nossa integridade. E não é para paralisar. Então o excesso de medo também é um problema. Mas a ausência de medo, ou negar, né, o medo, é um problema grande também. E eu acho que é uma coisa que eu vivia. Que eu achava que eu era corajoso, que nada me parava. Mas na verdade tinha medo ali. E eu tomava decisões sem perceber, sem admitir que eu estava com medo. Verdade. João, vou te contar de mais um medo, né, gente? Esse medo foi quando eu vim trabalhar com o João Gabriel. Eu estava nessa área... Vai dizer que eu te propus uma mudança. Propôs uma mudança. Eu vim trabalhar com o João Gabriel, né? Lá no Instituto Auer, em 2016. E era uma fase que eu ainda estava vivendo o medo da mudança, me perguntando se era ou não para eu continuar nessa área. E um dos motivos que eu queria desistir é porque eu ia ter que palestrar e falar em público. E aí eu fui para lá achando que, bom, João palestra, ele toma conta de tudo, eu não vou precisar fazer. Aí o João veio com a pergunta: quando você vai fazer sua palestra? E aí eu enrolei. Um dia eu cheguei no escritório e ele falou: não, hoje, me dá a data da palestra. Eu falei: nossa, como é que eu vou dizer para ele que eu não quero mais trabalhar com isso, porque eu não quero palestrar, porque eu tinha medo de falar em público, Vou desistir de tudo. Vou desistir de tudo. E eu não podia dizer para ele que eu estava com medo, embora eu acho que, hoje, avaliando, eu acho que ele percebeu que era medo. Mas você, naquele momento, sabia que isso era medo de mudar? Não, eu achava que eu era incapaz, né? Que não era capaz de fazer aquilo. Você não pensava assim, eu tô com medo, então eu não vou fazer. Não. Você pensava assim, eu não posso. Porque na verdade, validar pra mim que aquilo era um medo era assinar minha sentença de fracasso. Que eu acho que é isso que acontece, né? A gente não... Ter medo é um troço que a gente não pode ter. Não pode ter. Ainda mais quem trabalha nesta área de desenvolvimento humano, com pessoas, você não pode ter medo, porque você é a primeira pessoa que tem que encorajar. E a gente precisa entender que não. E aí eu lembro que como que eu vou dizer pro João que eu não tenho coragem, que eu não me sinto capaz de fazer a palestra? Né? Eu jamais imaginei que era medo. E aí o João foi trabalhando comigo, né? O João é meu mentor, foi trabalhando comigo, foi me desenvolvendo. E aí eu identifiquei o que estava acontecendo. Era um medo mesmo da mudança de agora eu preciso assumir um papel. Agora eu preciso sair dessa sombra, né? Porque eu falava para ele: não, João, eu sou dos bastidores, eu gosto dos bastidores. E eu não quero ir. Na verdade, o João me identificou que era um medo que eu tinha, que foi um medo implantado lá atrás, de uma crença que implantou lá atrás, de uma situação ainda na faculdade de jornalismo. E o João que desmistificou. E eu acho que esse foi o medo. E aí você pode até me perguntar, mas passou? Não, gente, esse medo não passa, porque tem um frio na barriga, né? Poucas horas antes de chegar aqui no podcast, frio na barriga daquele momento passou, mas identificar que eu estava com medo de mudança e não me sentindo incapaz de assumir, foi um avanço e um momento de autoconhecimento muito importante para a minha vida. E você acha que eu estava com medo de fazer o primeiro podcast? Posso te falar? Eu acho que parecia um pouco de ansiedade, mas parecia um pouquinho. Diz você, né? Porque eu posso estar te julgando e não é esse meu papel aqui. Claro, desde o primeiro momento, desde quando a gente pensou em fazer um podcast, eu fiquei com medo. O que eu vou falar? Como vai ser?
Será que eu vou conseguir interagir da forma correta? Então o medo estava presente. Ali, agora, 15 minutos atrás, antes da gente vir para cá, eu estava com medo. Só que gerenciar o medo da mudança, né? Fazer um podcast é uma coisa diferente pra gente. Ah, João, mas você já fez live, você já fez palestra para centenas de pessoas, faz treinamento quase todo dia. Qual a diferença? É uma mudança. A diferença é que é uma mudança. É outro formato, é de outro jeito, é uma gravação. Então isso muda. São elementos que às vezes você nem observa, mas gera uma mudança para você. São elementos novos, né, João? São que a gente elementos começa novos. a trabalhar e aí a pensar, será que eu vou conseguir falar no microfone? Como será que vai ser o recurso, né? Eu olho para onde? Será que eu vou conseguir passar minha mensagem? Será que eu vou trazer algo relevante, né? E o medo é bom. No meu caso, o medo é bom, eu acho, muitas vezes. Porque me faz buscar uma preparação, pensar no que pode dar errado. Então, quando eu tô muito confiante, quando eu não tenho medo nenhum, geralmente eu dou uma tropeçada. Alguma coisa não sai tão bem. Olha, João, você está me remetendo a uma autora que não está aqui na mesa os livros, mas está me remetendo a Susan David, no livro Agilidade Emocional, que ela fala É um dos dessa livros que eu falei importância. pra você não trazer porque era muito? Gente, ele pediu para eu não trazer, mas quem quiser vai lá no nosso canal, vai ver sobre o livro Agilidade Emocional. Que ela traz essa situação, que quando a gente está muito confiante, muito entusiasmado, muito empolgante, tomar uma decisão sobre essa emoção, muitas vezes não dá certo. Muitas vezes ela não dura. E quando a gente está nesse estágio do medo, quando a gente está no estágio da preocupação, a gente recua e reflete um pouco, que é o que você está trazendo aí, Uma né? dose. Uma dose de medo de mudança, então pode ser bom. Pode ser bom. Porque vai fazer com que eu avalie aquela mudança. Anota aí, gente. Primeiro livro do podcast, Agilidade Emocional, que não está aqui, mas já fica Mas registrado. já que você abriu a portinha dos livros, que livro que você trouxe aí oficialmente, né? Você quer que eu mostre os livros? Pode mostrar. Então tá, ó. Eu trouxe o Mindset, da Carol Dweck, né? Esse livro é um estudo dessa cientista, né, dessa psicóloga, onde ela trabalha a questão da mentalidade, que as pessoas têm uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. E aí, assim, mas qual que é a melhor? Qual é a que é a mais adequada? Né? Você nem pode ser só uma pessoa com uma mentalidade fixa, nem só com uma mentalidade de crescimento. É dosar isso. Quando você está muito parado na mentalidade fixa, a Carol fala, que é quando você tem essa resistência à mudança, você se fecha a perguntas, você se bloqueia, né? Mas você se torna inflexível. O nosso cérebro é programado para ter uma certa mentalidade fixa para facilitar as coisas, né? Então, quando a gente tem uma rotina, quando a gente repete as coisas, fica mais fácil de fazer. Essa é a funcionalidade dessa programação fixa, né? Por isso que é tão difícil, né, fazer a mudança. Fazer o contrário. Porque a tendência é da gente encontrar um padrão para repetir, para ficar mais fácil e gastar menos energia. Eu indico esse livro por duas questões. Primeiro, para você identificar qual é a sua forma de pensar, porque mindset nada mais é que como que você está pensando, como é que é o seu mapa mental, né? Como que você está tomando suas decisões, as decisões mais difíceis. Você está fixa no pensamento de, será que isso é para mim? Será que eu vou largar o certo pelo duvidoso? E esse livro ajuda muito a gente refletir, a desenvolver esse mindset de crescimento, né? E aí, o segundo livro... Não, mas espera um pouquinho antes tá da bom, gente ir então. pro outro. O mindset de crescimento, então, é quando eu consigo vencer essa minha programação original de um mindset fixo. Né? Mindset que é uma forma de pensar, né? Vamos simplificar um pouco. É um mapa mental, exatamente. Eu tenho uma forma de pensar fixa, onde eu quero repetir as coisas. Eu já sei... eu já sei como fazer, eu já sei onde isso vai dar, eu faço desse jeito eu vou continuar fazendo. Sempre deu certo. Né? E para algumas coisas isso é importante pra gente. Mas é importante eu conseguir quebrar também esse protocolo quando eu preciso. E aí vem a ideia do mindset de crescimento. E diante de toda a mudança que a gente está vivendo no cenário global, desenvolver esse mindset de crescimento é muito importante. Desenvolver essa mentalidade de crescimento é importante para a gente aprender novas coisas, estar aberto a aprendizados, porque
tem se falado muito sobre as competências que você precisa desenvolver para se manter no mercado, que existem profissões que vão desaparecer, e desenvolver esta mentalidade de crescimento só te favorece, né? E se questionar mesmo. Será que só desse jeito que dá certo? Será que eu não posso sentir medo da mudança? Se questionar mesmo. Por que eu não posso sentir medo da mudança? O que eu vou ganhar, né? Ou buscar um apoio, buscar profissionais, ter alguém, com certeza você deve ter alguém da sua confiança onde você pode fazer uma pergunta dessa e sentir confiança de, peraí, como é que eu tô pensando nesta situação? Porque às vezes a gente vive situações onde a nossa forma de pensar é totalmente fixa. Então, podemos dizer que o mindset fixo atrai o medo da mudança. E um mindset de crescimento faz a gente superar o medo da mudança. Olha só, é isso? Muito legal. Vamos destacar essa frase do João. Gostei, João. Né? Ótimo. Então, se eu busco ter um mindset, uma forma de pensar que admite que eu posso aprender, isso é um mindset de crescimento, né? Perfeito. Eu tenho uma forma de pensar que eu admito que eu posso aprender. Por exemplo, eu posso aprender a interagir num podcast. Você acha que eu tô indo bem na primeira vez? Muito bem. Até engasguei aqui. Então, tô aprendendo. Engasguei. Tô aprendendo. Tô com dúvida aqui de como vai funcionar, se vai ficar bom. Tô com dúvida se o tempo tá certo. Mas eu tô admitindo o quê? O erro. Que a gente tá aprendendo. Tá admitindo que tá aprendendo e tá testando, se permitindo a errar. E aí é importante. o segundo tem que ficar melhor que o primeiro, né? Com certeza. Isso é um mindset de crescimento. É pensar que Exatamente. vai crescer. Isso, João. É isso. Vai melhorar. Vamos aprender e fazer melhor. É isso. É isso que contribui pra gente enfrentar É um certo e viver esse mudança. antídoto do medo da mudança. Exatamente. É isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Antes de falar do segundo livro, deixa eu contar uma coisa que eu descobri aí nos nossos estudos que eu não sabia. Vamos lançar, Mônica, a campanha Pergunte pra Mônica. Ai, adorei. Pergunte pra Mônica, a Mônica eu pesquisa. Eu não sou chat GPT, tá? Mas eu vou adorar. É o chat humano do Instituto Aué. Eu descobri, né, nessas pesquisas e conversei com um amigo meu psicanalista que existem pessoas que têm o medo da mudança tão fixo, tão arraigado, que se torna uma fobia. Ela é patológica. São pessoas que elas querem controlar tudo e elas evitam a mudança. E quando elas acontecem, elas espanam. Então elas têm uma ansiedade intensa, elas têm tensão muscular, elas têm comportamentos controladores, elas têm crise de pânico, porque elas não aceitam as mudanças. E algumas pessoas podem estar vivendo isso e elas não se dão conta. Por medo de compartilhar isso, por vergonha de dizer que se sente assim, que tem muito medo da mudança e elas paralisam. E para essas pessoas, esse nome dessa fobia chama metatesiofobia. Nome complicado, né, João? Eu nem vou repetir. Metatesiofobia. Esse é o nome, gente. Eu não conhecia. Quem está se sentindo assim, muito com uma ansiedade acelerada, toda vez que pensa na mudança, passa mal, tem sudorese, tem crise de pânico, tem um comportamento controlador que beira a agressividade. Que passa dos limites, né? Aquilo que passa dos limites. Ela não aceita a mudança. Impede a pessoa de ter uma vida... Isso, porque a resistência é tão forte que impede da vida desenvolver. Ela não se desenvolve na vida, porque ela percebe que... E gera sofrimento, né? Gera sofrimento. Se ela está trabalhando num ambiente onde está tendo essa mudança toda tecnológica e tem rumores de que vai assumir o cargo de alguma pessoa, ela já acredita que é dela e ela começa a sofrer, a ter várias situações emocionais, doenças psicossomáticas. E para esses casos, procure uma orientação médica, procure um profissional. Tem como ser ajudado, tem como se tornar mais consciente de você se desenvolver. Isso seria, então, um extremo, né, Mônica? Um extremo. No outro lado, tem aquela pessoa que acha que não tem medo nenhum, que faz tudo que dá na telha, mas, na verdade, pode ter também ali um medo escondidinho, né? Que é o meu caso. Pode ter. E aí, no meio, não tá acentuado. No meio, digamos que tem a pessoa que tem consciência do medo. Que ela percebe que ela tem o medo, mas ela consegue interagir de uma forma saudável. Exato. Mas eu acredito que até essas pessoas levaram um tempo para chegar nesse estágio. Né? Em algum momento da vida dela, ela deve ter se deparado com uma situação onde eu não reconheci que era o medo da mudança que estava me bloqueando. Vai inflamando esse processo, né?
Vai. E aí, geralmente essas pessoas, eu acredito, e aí, não sei o que você pensa disso, eu acredito que essas pessoas, quando elas têm o estalo, elas buscam uma ajuda para se desenvolver, elas se aprofundam no autoconhecimento para se relacionar com tudo, né? Bom, lembrando que a nossa conversa aqui é para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a também buscarem se perceber, né? Buscarem tomar consciência do que acontece com elas nesse sentido, né? Então esse papo aqui não é pra gente ensinar o que é ou o que não é. Exato. Mas, olha, será que eu tô tendo medo da mudança? Será que eu acho que eu não tenho, mas na verdade tenho? Ou será que esses sentimentos que eu tenho exagerados, esse sofrimento que uma mudança me causa talvez uma fobia que eu tenho que tratar? Então, são coisas que a gente está conversando aqui, né, trazendo o meu caso, o seu caso, para que as pessoas que estão nos ouvindo tentem também olhar para a sua história. Exatamente. E identificar. E aí, até a gente conversou, né, de repente, o nome do podcast ser Kryptonita. Porque a minha ideia, o que era, né, Mônica? Posso contar? Pode. Era trazer o super-homem para cá, né? Alguém vestido de super-homem com a Kryptonita. E dizer assim, ó, o super-homem com a Kryptonita é um humano. Ele tem defeitos, tem problemas, né? Porque, sem brincadeira, quando a gente vai trabalhar, pra gente até talvez seja pior, porque a gente ali tem que ser referência, né? Não, o João e a Mônica não podem apresentar nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas todo mundo, quando vai pro trabalho, põe a roupa de trabalhar, pega o carro, o crachá e vai pro trabalho, põe a roupa do super-homem também. Verdade, não pode ter nenhum problema, não pode ter medo. Medo da mudança? Não, eu não tenho. Né? E aí a proposta desse papo aqui é que a gente coloque uma kryptonita na mesa. Né? Não, aqui eu não preciso ser o super-homem. Eu sou um ser humano. E o ser humano tem seus problemas, tem as suas dificuldades. Todo mundo tem. Exatamente, não é isso? Todo mundo tem mesmo. Todo mundo tem. E não tem como, por mais que a gente não está aqui para julgar, por mais que a gente diga que, aqui eu tive, você está com essa questão, eu vou te ensinar que é muito fácil sair disso, a pessoa precisa experimentar, né? Eu tenho que passar por isso, e tem que reconhecer. A gente não está aqui para dar receita para ninguém, porque não existe receita. Cada um desenvolve a sua forma de lidar com essa situação, né? Exato. O importante é você estar num momento onde você queira trabalhar esse autoconhecimento, compreender, né? Mas existem conhecimentos aí nos livros que ajudam a gente a buscar uma saída, a cada um construir a sua saída sobre isso, né? Isso é uma deixa para falar do segundo livro? Muito bem. Ó, o segundo livro já tá um pouco surradinho, né? Eu tenho esse livro desde 2007. Mônica, a gente vai colocar uma regra aqui no podcast. Que você só pode trazer livros novos, porque senão as pessoas vão ver seus rabiscos. Isso porque eu não trouxe o essencialismo, né? Que aí ia ser mais vergonhoso ainda. Mas esse aqui é um livro que é uma paixão. Esse livro eu conheci em 2007. Esse livro ele é muito antigo. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Muita gente indica ele. Ele é um livro muito lido, né? Já foi falado muito, mas um dos hábitos que ele fala, que está no primeiro hábito, é sobre proatividade e a pessoa reativa. Antes de ler esse livro, eu tinha um entendimento que proatividade era aquela pessoa que tem iniciativa. Para mim era isso. E aí eu aprendi que não é isso, né? A proatividade, na verdade, é você compreender qual é o ciclo que você tem influência, quais são as situações onde você tem controle. Isso é ser proativo, é você não ficar parado. Enquanto a reatividade são aquelas situações onde você tem influência, mas você não se movimenta. Então, por exemplo, no caso que eu contei, quando eu escutava alguém falar da minha mudança e eu paralisava e voltava atrás... Você estava sendo reativo. Eu estava sendo reativo. Exatamente. Agora, eu poderia mesmo não mudar e ser proativo? Aí você teria que ter uma outra consciência. Eu poderia olhar o que a pessoa está falando e falar, faz sentido. Exato. Mudei, então, o que eu penso sobre aquela situação. Uhum. Mas não era o que acontecia. Porque quando a gente é reativo, a gente sofre. Eu simplesmente falava, tá bom, eu não vou fazer então. Porque quando a gente é Mas reativo... eu queria ainda fazer. A reatividade, ela leva a gente a terceirizar a responsabilidade. Exato. Por que você não fez? Porque fulano falou e eu acabei não fazendo. Isso é ser
Reativo. Exatamente. Eu terceirizei. Então, e é muito engraçado, né? Igual as pessoas às vezes falam, não sei o quê, quando Deus fizer. Deus faz várias coisas e você tem que fazer a sua parte, né? Essa fala é muito da pessoa reativa de, peraí, eu tô esperando Deus me dar um sinal. E o que você fez? Deus te deu um sinal. O que você fez para chegar nesse sinal, né? A gente responsabiliza muito. Não vou fazer tal coisa porque hoje está chovendo. Não vou lá gravar o podcast essa semana porque esfriou muito e eu não quero ir lá. A pessoa fica reativa à chuva, às reativa circunstâncias. às circunstâncias. E só para a gente ilustrar. Então, no meu caso, quando alguém dizia, eu abandonava a ideia sem construir essa solução, eu era reativo. Eu poderia, ainda assim, não fazer aquilo e ser proativo, se eu tivesse tomado aquela decisão. Olha, realmente, o que essa pessoa está falando faz sentido, então essa proposta que eu tenho aqui de mudança não é válida. Exato. E abandonasse. Ou, também seria proativo se eu ouvisse a pessoa e falasse, tudo bem, para ela isso é um risco, mas eu acho que para mim vale a pena eu correr esse risco, eu não vejo tanto risco assim e tal, e fazer o que eu queria. Exato. Eu tô sendo proativo. Exatamente, porque às vezes a gente precisa entender qual é a pergunta interna que a gente está fazendo neste momento. Muitas vezes a pessoa, quando ela está nessa posição reativa, ela não tem pergunta interna nenhuma, ela não tem clareza. Você arriscaria dizer que tem relação com tomada de decisão? Totalmente. Então, quem tem medo de mudança, na verdade, sucumbe às decisões. Acaba não tomando decisão, permanecendo como está. É isso? Exatamente. E vai adoecendo, né, João? Porque você não tá satisfeito, você não tá feliz, você não se sente mais produtivo, você tá muito reativo mesmo, né? Você não tomou decisão nenhuma. Qual é a decisão que você tomou? Nenhuma. Então, assumir que eu tenho medo, eu estou com medo da mudança. Ponto. É uma decisão. Conviver com esse medo, né? Conviver com esse medo e tomar uma decisão, seja fazer ou não fazer. Porque a gente precisa ser realista também. Algumas vezes as pessoas estão com medo da mudança, conversaram com algumas pessoas, validaram que realmente agora não é o momento de fazer essa mudança, seja de emprego, de casa, de país, porque elas não afeta só a si. Elas podem ser um pai de família, uma mãe de família que precisam reconhecer aqui, peraí, para eu fazer essa mudança eu vou afetar todo mundo. Às vezes, Mônica, a mudança é imposta. Também isso acontece muito, né, João? Não é uma escolha. E aí? É uma mudança imposta. Mudou. E aí? Pandemia. Essa daí foi dolorosa, hein? Mudou tudo. Não tem escolha. Essa mudança foi dolorosa, né? E aí, João? E aí eu acho... vou te dar minha opinião. Como não ser reativo, já que não tem escolha? Eu acho que os primeiros meses, lembrando, né? A gente teve que fazer o exercício de parar, respirar. Não estamos só nós vivendo... Não é só você na sua casa, né? Foi uma coisa mundial. Então, vamos parar, respirar. E demorou um pouco pra gente tirar alguns aprendizados e compreender, né? Eu acho que eu demorei algum tempo pra começar a construir a minha trajetória nessa nova condição. E isso é ser proativo, né? O tempo que eu fiquei esperando o que é que vai acontecer, lamentando os problemas, eu estava sendo reativo, segundo o livro que você trouxe. Segundo o livro. Mas em um certo momento, mesmo numa mudança imposta, eu escolhi a trajetória que eu ia percorrer. Exato. Nesse caso, eu estou sendo proativo. Totalmente mesmo proativo. Com uma mudança imposta. Mesmo com uma mudança imposta. Mas você criou uma solução. Porque ficar paralisado naquela situação. Exatamente. Você assumiu, né? Você assumiu sua escolha. Você tomou para si mesmo. Bom, esse é o caminho. E seguiu, né? E isso acontece muito também com pessoas que estão mudando de emprego, né? Que às vezes não se encontram mais na empresa, a empresa está sofrendo várias mudanças, a gente está vendo isso muito acontecer por conta de todo o cenário econômico, né? Muitas empresas estão mudando seus negócios, diminuindo o tamanho também. E no primeiro momento a pessoa está muito numa questão de sobrevivência. Ela não consegue dar espaço nem para pensar no que ela quer, no que ela é capaz de fazer, né? Ela não tem, porque o medo está tão exacerbado, né? Eu acho até que a pessoa está negociando horário com medo, né? Bom, 7 hábitos
das pessoas altamente Altamente eficazes. eficazes. Legal. Anota esse livro, gente. E o terceiro, porque o nosso tempo tá Esses tá dois correndo. esses dois livros eu indiquei para as pessoas, para líderes, né? Para pessoa que quer. O terceiro é mais voltado para as organizações, para a liderança, que é A Gestão do Amanhã, do José Salib Neto e do Sandro Magaldi. É um livro de 2018, onde eles já falavam de toda essa mudança que a gente ia Esse sofrer. você também esse livro aí você é fã dele. Eu sou fã. Na verdade, eu sou fã deles, né? E Deles eles têm, e do livro também. Do livro, é maravilhoso. Tem algumas anotações aqui. Esse livro é muito rico em conteúdos, é incrível quanto eles são atuais. Você gosta mais dos autores ou das obras? Eu gosto dos dois. Eu aprendi a gostar muito desses autores porque eles trazem conteúdos baseados em Peter Drucker, em autores muito conhecidos que são muito embasados. Então não é uma literatura do achismo, né? Eles são muito embasados. Eles fizeram um livro recentemente com Rancharan. Então conteúdo forte. Esse do Gestão do Amanhã, eles falam da revolução, de toda essa mudança que vai ter econômica. E aí eles focam, tem um capítulo específico da Gestão da Mudança, onde ele fala da mudança dos negócios. Que as empresas vão passar... Em 2018, eles já falavam que as empresas iam começar a virar empresas de plataforma. Então é um livro muito rico para quem está com medo de mudança. É um livro que eu indico porque ele traz uma parte lá de reflexão. A cada capítulo eles fazem algumas perguntas para reflexão, para você refletir olhando para o seu negócio, né? para o seu time. Então este é um livro que eu indico para organizações. Resumo da história. Eles dizem aí que ou a gente se adapta às mudanças, né? Ou a gente vai ser a mudar ou acabou. Ser engolidos. Game over. Game over. Sofrer com a mudança demais é um problema. Exato. Não perceber e não lidar com a mudança também é um problema. Então, o caminho é estar consciente para a mudança. Né? Exato. Desperto e consciente. Muito bem. Bom, Mônica, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas eu gostei demais de estar aqui, dessa experiência. Acho que, lógico que nos próximos a gente vai melhorar, né? Aprender com o que está acontecendo, com um mindset de crescimento, né? Sem medo da mudança e experimentar coisas novas. Mas eu gostei muito de contar aqui um pouco de como é para mim ter medo da mudança. Ouvir o que você tem para contar também foi legal. Os livros, né? Amém. Agora, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, né, refletissem sobre esse processo com elas, né? O que eu sinto quando uma coisa muda? Como eu estou reagindo? Qual é o meu comportamento? O que eu estou pensando? Isso é inteligência consciente. E mais, é uma inteligência consciente e sustentável, porque não precisa de ninguém, não precisa de nada. A gente está aqui dando um estímulo, incentivando a pessoa a se desenvolver. Mas é um desenvolvimento sustentável, porque a própria pessoa consegue cada vez mais pensar como isso acontece com ela, não é verdade? E aplicar esse conhecimento ao longo da vida, né? Esse aprendizado é para o longo da vida, não é só para esse momento. É poder revisitar as tenho situações. 35 anos, não aprendo mais, né? Não, já não sei, é isso. Eu sou desse jeito, já era. Ou 45 anos... se você tá com essa pergunta assim, não, gente, já cheguei aqui nesse lugar, deixa assim, como tá, Mônica. Vou ficar como tá, pra que pensar em estudar mais, me aperfeiçoar? Olha, você pode estar com medo da mudança, você pode estar atuando no mindset fixo. E o aprender nem sempre é estudar. Não. Né? O nosso aprender aqui que a gente tá batendo na tecla é sobre você mesmo, né? Exatamente. Não tem a ver com estudar. Posso até ler um livro, eu posso até fazer um curso, mas eu tenho que aplicar dentro de mim. E aí você falou de uma coisa que me lembrou. Estudar não depende de uma instituição, não depende de um curso, né? Não depende de você estar matriculado com outro. Você pode estudar você com você, olhando as suas experiências ao longo da vida, suas experiências profissionais, olhando suas experiências de como você enfrentou os seus medos e assumindo o medo da mudança, né? É uma forma de aprendizado, é uma forma de estudar. E o ganho é seu, né? E é ao longo da vida. Show de bola. Então eu queria parabenizar a Mônica por estar aqui. Quanto tempo obrigada. De Instituto Aware, Mônica? Desde 2016, 8 anos, né? 8 anos de Instituto Aware. João, e eu sempre, quando lembro disso, vamos pensar, o que uma criança de 8 anos falaria pra gente, né? Uma criança de 8 anos. Bom, então
muito bom fazer o nosso primeiro episódio. Espero que seja o primeiro de uma centena. Que a gente vá evoluindo daqui para frente com essa prática, fazendo cada vez melhor e que a gente consiga ser o companheiro das pessoas, seja por áudio, seja por vídeo, para que elas tenham um estímulo para encarar os seus problemas, as suas dificuldades, seus desafios, parar de fingir que é o super-homem. Exato. Enfrentar esses problemas e se desenvolver com tranquilidade e naturalmente ir buscando novos patamares. É isso aí. É isso? É isso mesmo. Que seja consciente, sustentável, que seja aware, né? Seja aware. Essa é a nossa essência do aware, que seja desperto, consciente e que seja leve, né? Seja leve. aware, desperte. Desperte para o seu sucesso. O futuro começa agora. Muito bom. Muito obrigado, Mônica. Obrigada a você, João, pelo abraço. convite. Abraço. Até o próximo. Até, João. Não demora tchau. não, hein?